essa primeira, essa introdução, Constituição da IPB. Só relembrando o que foi dito na primeira aula um pouco também, né, Roberto? Tá aparecendo para você aí? Ainda não mudou aqui não. Mudou não, mas tá aparecendo a Constituição da IPB? Tá. É isso mesmo. Falando, né, um pouco daquilo que nós sempre, né, que a gente sempre falou sobre esse documento que nós temos, que foi um documento que foi fruto também de oração, de dedicação de homens de Deus, né, tanto começando pela Confissão de Fé de Westminster, que foi uma reunião onde vários pastores teólogos se reuniram durante um tempo para debruçar sobre a Bíblia e trazer para nós esse conjunto de doutrina de forma que nós conseguimos entender melhor algumas questões da nossa vida, da vida como igreja, de doutrinas específicas, né? E também com base na Confissão de Fé foi que surgiu o livro de ordem, né, da igreja, e que foi usado aqui por nós, os brasileiros da Igreja Presbiteriana do Brasil até 1946, né, Roberto? 1946. Depois disso, Aí depois disso a gente teve a nossa própria Constituição, né? Que foi fruto de um trabalho de um pastor lá no Rio de Janeiro, que era pastor presbiteriano lá de Copacabana, né? Copacabana. Eu não lembro o nome dele agora, Roberto. É o reverendo, o pastor que foi pastor de Copacabana, né? Guilherme, deixa eu ver o nome dele aqui. Também não me lembro, mas o fato é que ele foi que fez os estudos, né? Para que pudesse ser elaborada essa nova Constituição, né? Amém. E a partir disso aí a gente teve a Constituição que a gente adota hoje, né? Que é a nossa atual, o nosso manual, né? Da IPB. E o motivo maior é para que houvesse paz na igreja, né? Uma igreja que passou aí por 3 grandes divisões, né? A primeira divisão foi em relação ao que fazer com as verbas que vinha da igreja dos Estados Unidos, né? E se abria seminário, se não abria, aí houve a divisão da igreja independente, né? Saiu da igreja independente. A segunda divisão foi em relação à questão da maçonaria, né? E a última divisão foi a saída de alguns irmãos para fundar a Igreja Presbiteriana Renovada. Logo depois a gente teve a nossa própria Constituição, visando a paz na igreja, né? Então, glória a Deus. Vou passar aqui, Roberto, a gente já começar aqui já ver se vai mudar para você aí, tá? É Benjamin Moraes Filho. Benjamin Moraes Filho. É reverendo Benjamin Moraes Filho. Meu computador está muito carregado, mas eu acho que vai mudar aqui, irmãos. É muita coisa aberta, então sobrecarrega a memória RAM. Tinha que ter uma super máquina aqui, viu? Aqueles super computadores, porque tá aberto tanta coisa aqui, né? Aberto Meet, OBS, YouTube, né? Studio. Aí agora passou, tá vendo? Tem que ser com muita paciência, né? Passou 2, né? Tem que voltar uma aqui, só um minuto. Pera aí. Sumiu a ponteira do meu mouse aqui. Vamos lá. Aqui, apareceu. Anterior. Esperar aqui voltar mais uma para que os irmãos possam ver. Vou abrir aqui. Isso. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 3, né, Roberto? Terceiro, né? Do capítulo 1, né? Capítulo 1 da natureza, governo e fins da igreja. Artigo 3º. Tá aí. Apareceu pra você?
Apareceu. Aqui também apareceu. Vamos lá. Eu vou ler aí, depois a gente vai falando um pouco sobre... Nós vamos ler, né? Até o inciso primeiro. Não é inciso não que fala, que tá aí... É o parágrafo. Parágrafo, isso, parágrafo. Então lá, o poder da igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia. Aí está aqui 2 pontos. Vamos falar primeiro só sobre essa questão do poder da igreja. Apesar que nós vamos trabalhar isso tópico a tópico, que ele, né, tá aqui. Aí 2 pontos, né? Mas vamos falar um pouco sobre o poder da igreja, né? Eu acho que a gente pode mencionar, pastor, aquele texto de Mateus. Eu já ia abrir nele, Roberto. Ligeiramente esse versículo aí. Também. Pode ler. Você está aberto com ele aí? Tá aqui, Fala para os irmãos aí a referência, para os irmãos também abrir em casa. Mateus 28, 18, né? Os irmãos podem abrir aí. É bem... isso deixa assim, é muito claro quando Jesus vai falar sobre o poder, né? Isso. E ele recebe o céu e da terra. E reflete bem o que diz o artigo 3º aí. Vamos ler? Chegando-se Jesus, né? Falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Uma vez que Jesus, né, que Cristo é o cabeça da igreja, essa igreja recebe poder do seu cabeça, que é Jesus. Então ela tem um poder espiritual para agir, para cumprir sua missão, para alcançar os seus fins, que não é outro senão proclamar o evangelho da salvação, das boas novas, né? Ele recebe poder do céu e da terra, todo poder me é dado. Então vocês, que são meus discípulos, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e toda Samaria, até os confins da terra. Então esse poder que a igreja recebe vem do cabeça, Cristo, Jesus. E é por isso que o artigo 3º da nossa Constituição diz: o poder da igreja é espiritual. Primeiramente, espiritual, porque ele vem de Cristo, né? Ele vem do próprio Senhor Jesus, que foi quem recebeu todo o poder no céu e na terra. Ou seja, o governo de todas as coisas está sobre Cristo, né? Olha, Roberto, interessante a gente falar sobre isso, porque a gente está estudando domingo à noite sobre a igreja em Atos, né? O início da igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos, né? Então, percebemos ali que o cumprimento, né, quando Jesus foi assunto aos céus, falou: olha, e receberás poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E Pentecostes, né, a gente viu isso, cumpriu, né, também a igreja recebendo esse poder de Cristo Jesus para cumprir a sua missão. E olha, para você ter uma noção dessa questão que nós vamos falar agora, sobre corporação, né? O poder não foi dado apenas para Pedro, o poder não foi dado apenas para os apóstolos que estavam completos, né? Que até tinha colocado ali Matias, né? No lugar de Judas, né? O poder não foi dado apenas aos apóstolos, mas o poder foi derramado sobre as 120 pessoas que estavam reunidas em constante oração no cenáculo. Então o poder está sobre a igreja, o poder de Deus vem capacitando a igreja, o poder é espiritual sobre a igreja. Que legal isso aí, né, Roberto? Pois é, o poder ele é na corporação, é na igreja, é no povo de Deus, é naqueles que têm o Espírito Santo de Deus. É o sacerdócio, né? Para pregar, para proclamar, Pedro, acho que é Pedro, né? Fala sobre Pedro Tiago, sobre esse sacerdócio, né? Então, vós sois raça eleita, povo
mostrai-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, será que os cristãos, nós como crentes em Cristo, né, em Jesus, nós temos essa noção, nós realmente exercemos esse poder que Deus nos deu para pregar essas coisas novas? A gente se acovarda, a gente se afugenta, a gente não tem a coragem, né, necessária para pregar esse evangelho. Ora, nós recebemos poder. Poder. Jesus nos conferiu essa autoridade para pregar esse evangelho. Então, a igreja tem que ter essa intrepidez. É por isso que Paulo chama atenção para isso. Se eu pegar a confissão de fé ali, Roberto, a confissão de fé ela vai falar sobre isso. Olha que interessante, como que a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, até o livro de ordem, né, que veio, a gente usou até 1946, foi baseado na confissão de fé de Westminster, né? Sim. E, claro. e a gente vê que a confissão de fé de Westminster foi baseada completamente em cima da Bíblia, né? Em cima das Escrituras Sagradas. E a gente vê claramente aqui agora o terceiro artigo dentro do capítulo 1 da natureza, governo e afins da igreja, falando desse poder espiritual da igreja, né? A gente sabe que a aplicação do contexto é outro, né? Lógico, né? Onde que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? E darei, né, poder a essa igreja. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado no céu. Então a gente vê claramente textos coadunando, mostrando isso. Enquanto você continua falando, deixa eu pegar a confissão de fé aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Acho que é o capítulo 25. O capítulo 25 da confissão de fé de Westminster vai falar sobre a igreja, né? Eu não sei se os irmãos têm a confissão de fé aí, e vai falar exatamente sobre essa igreja, né? Que é invisível, que é universal, e que diz respeito ao total dos eleitos, né? Que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, né? Sobre Cristo, seu cabeça. O capítulo 25 da confissão de fé de Westminster traz isso aí, irmãos, né? Dizendo que ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, exatamente trazendo a igreja debaixo do senhorio de Jesus Cristo, né? E dizendo que o poder da igreja é exclusivamente vindo do Senhor Jesus, né? A igreja visível, que também é católica universal sobre o Evangelho, não sendo restrito à nação, consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro confessam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Quer dizer, a confissão de fé de Westminster, né, vai dissecando todas essas questões assim de um modo muito claro, né? Olha o capítulo 25, item 6, pastor. Item 6? Item 6. Gente, aí ó, a confissão de fé, os irmãos podem adquirir, né, pelo site da nossa casa editora presbiteriana ou na El Shaddai livraria aqui em Anápolis já tem, tá? O Daniel comprou só para atender os irmãos que estão fazendo essa aula com a gente. Lá tem o manual presbiteriano já chegou. E chegou a confissão de fé. Então os irmãos que querem comprar o manual presbiteriano e a confissão de fé, pode ir na livraria El Shaddai e comprar com o Daniel lá. O item 6? O item 6 do capítulo 25 da confissão de fé de Westminster, quando ele vai tratar da igreja. Posso ler aqui? O item 6, né? Ok. Posso ler? Pode ler, pastor. Não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma ou cabeça dela, senão que ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. Considerando o tempo em que foi escrita a confissão de fé,
os homens que escreveram, né? Eles tinham a preocupação de deixar muito claro que o cabeça da igreja era Cristo, não era o Papa. Mas olha que interessante, ele fala que o Papa é o anticristo. E vai além. Você sabe por que eles falaram isso? Porque esses homens eram teólogos e conheciam profundamente as doutrinas das Sagradas Escrituras. E eles conhecendo, porque eles viveram o catolicismo, a maioria deles, eram pessoas que largaram o catolicismo e se converteram ao protestantismo, ao evangelho. E eles conhecendo a doutrina e vendo, e sabia que existia lá na igreja romanista a doutrina da intermediação da igreja. Quer dizer, Cristo não é suficiente. É Cristo mais a igreja. Você entendeu? Aí cai por terra o sola Christus. A doutrina da suficiência de Cristo. E se Cristo não é suficiente, né, eu estou sendo o quê? Anticristo. Anticristo. E é baseado nessa questão, dessa doutrina, que eles falam que tanto a igreja romanista quanto o líder maior, que é denominado Papa, é anticristo, porque eles pregam não a suficiência de Cristo, mas a insuficiência de Cristo. O sacrifício de Jesus não foi suficiente para a salvação. Você precisa de Cristo, mas você precisa estar na igreja, instituição. Você precisa tomar o sacramento. Você precisa ser um católico praticante. Se você não for, o sacrifício de Jesus não é suficiente. Colossenses 1,18, né? Interessante, diz, né? Os irmãos podem abrir aí a Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 18. Inclusive a nossa confissão de fé faz menção e referência a esse versículo para explicar esse ponto, né? Colossenses capítulo 1, verso 18 diz: e ele, Jesus, né? É a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, né? Ou seja, Jesus, ele tem que ser visto como o único e suficiente Salvador. Hebreus fala isso também. A partir do momento que a gente distancia disso aí, a gente dá o poder da igreja para outra pessoa, para outra coisa que não Jesus. Então é por isso que o nosso artigo 3º, pastor, é muito claro, né, ao dizer que o poder da igreja é espiritual, sobre o cabeça, Cristo. Por que a gente pode extrair aqui que o artigo 3º está falando que Cristo é o cabeça? Porque a gente for olhar os outros artigos, diz que a igreja é constituída sobre as escrituras sagradas e só ela, né, a Constituição da igreja, só ela permanecerá fiel, e tudo que está escrito na Constituição só deve ser observado se de fato for fiel às sagradas escrituras. Roberto, eu sei que a gente está aqui só no comecinho, né, do artigo. Cara, é vasto demais, irmão. Olha o tanto que é vasto, Roberto. A gente começou aqui, o poder da igreja é espiritual. Olha o tanto que nós estamos entranhando nas escrituras sagradas. Cara, na hora que a gente chegar ali na parte do corpo, da corporação, nós estamos ali falando sobre a cabeça de Cristo, a gente vai entender por que o sistema de governo presbiteriano conciliar, o sistema de governo presbiteriano é bíblico. O sistema de governo conciliar é totalmente bíblico. Porque ele foca na Bíblia, naquilo que a Bíblia fala de ser corpo. Porque é muito diferente eu falar, não, nós somos conciliar, nós somos corpo. E eu falar, não, na minha igreja tem um líder que ele fala e todo mundo tem que obedecer. Nós temos um líder, não, temos quem manda lá, não. Cara, olha que coisa maravilhosa, né? O governo episcopal, né? Exatamente. Os governos que a gente tem, os modelos de igrejas, né, de governo de igreja, são basicamente 3 ou 4, né? Que é esse congregacional, pressupõe direitos e deveres iguais para todos os membros, né? E uma autonomia para a igreja local. Quem decide a Assembleia da Igreja em todas as áreas, tudo, em todos os segmentos. O exemplo de igreja... O exemplo de igreja assim é batista, né, Roberto? Desculpa estar te cortando. Exato. Esse modelo, né? Que você não tem uma liderança assim definida, um presbítero, você não tem. O governo episcopal,
onde os bispos têm autoridade, né? Uhum. Sobre determinada área, região ali, né? E os membros não têm voz na igreja, na liderança, né? O bispo é eleito por um tempo lá determinado e pode ter mais ou menos poderes. Por exemplo, transferir os pastores da igreja de uma região para outra, o bispo faz o que quer, cria, põe, tira e governa sozinho, né? Raramente auxiliado por um grupo, às vezes, né? Sim ou não. Mas aí tem um sistema que nós adotamos, que é o sistema de governo presbiteriano, no qual um grupo de presbíteros eleitos, né, forma um conselho que governa a igreja local por um tempo determinado. E as igrejas presbiterianas, exatamente por isso, agrupam-se em presbitérios, conselhos, né, sínodos, Supremo Concílio, numa estrutura onde cada instância tem poder para definir a atuação, né, das outras. Então, a gente vai falar sobre isso ainda, né? Sobre esse sistema de governo presbiteriano, né? Como que se dá isso aí? Tem igrejas que tem até um governo meio monárquico, né, pastor? Exatamente. Um líder carismático se proclama como ungido de Deus e muitas vezes alega que recebeu uma reputação divina e detém o poder de uma forma assim incontestável e vitalícia. A gente vai ver que esse modelo não é bíblico. E esse modelo está e esse modelo está inserido dentro da igreja neopentecostal, né? Igrejas que foram criadas, nascidas da década de 80 para cá, né? São igrejas que são afastadas assim largamente do princípio da reforma, né? Não podem nem ser chamadas de protestantes, se você for olhar por esse ponto de vista, né? Pastor, eu acho que até que a gente podia falar aqui, né? Já falando sobre o governo da igreja e esse modelo que nós estamos discutindo, né? Vários modelos de igreja. Aristóteles, né? Eu fiz uma pesquisa, né? Olhando para os estudos de Aristóteles, né? Na filosofia. E Aristóteles, quando vai tratar sobre o governo, e a gente estuda isso também muito no direito, quando você vai estudar a filosofia do direito, né? Sobre o direito, as questões de governo também. Ele citou basicamente 3 formas de governo, né? O monárquico, que é o governo de um só, o aristocrático, que é o governo de uma elite, certo? Por isso vem de Aristos, né? E o democrático, que é o governo escolhido pela maioria. E aí Aristóteles alerta para o fato de que todos esses sistemas de governo podem se deturpar. A monarquia pode se transformar numa tirania. A aristocracia numa oligarquia. Interessante, a gente já viu isso na história, né? Não precisa falar, o Brasil já teve momentos de oligarquia, aristocracia, né? Até hoje, nos sistemas políticos e de governo, a gente encontra esse tipo de coisa. Uma oligarquia que quer comandar tudo, que cria uma suposta democracia só para estar no poder. E a própria democracia pode se tornar demagogia. Tá? Então, as igrejas também, pastor, e aqui que eu quero entrar, as igrejas também podem se desviar das formas de governo que elas adotam. E aí entra a questão, por exemplo, a Batista pode transferir grande parte do poder, da autoridade dela para a Assembleia, né, que você acabou de citar, do sistema batista de governo, que é o congregacional, né, passar da Assembleia para o pastor, certo? Os presbíteros, por exemplo, de uma igreja presbiteriana, pode se tornar apenas um grupo ali para auxiliar o pastor, sem participar efetivamente nas decisões e se posicionar, né? Apenas o sistema conciliar de teoria, mas na prática não é conciliar. Na prática o pastor que fala tudo e acontece muitos problemas por isso. Não é querer desmerecer o pastor. Eu já como presbítero já tive essa oportunidade de contestar e de discordar do pastor. E foi algo salutar. Fizemos assim com muito amor, com muito respeito, cuidado e zelo pela igreja e pelo pastor. Nós tínhamos que comprar um templo na ocasião, estavam planejando de comprar uma área, um terreno, um prédio para a igreja. O pastor queria muito isso, muito. Mas o conselho entendeu, os presbíteros, que não era o momento, não era a ocasião, nós não estávamos preparados para isso, né? E o pastor, certamente, claro, ficou muito chateado, assim, gostaria muito que fosse adquirido aquele prédio, achava que era um projeto e tal para a igreja. Mas, passados alguns dias,
melhor, alguns meses, uma igreja irmã tinha uma congregação num determinado bairro e ela não tinha mais condições de acompanhar essa congregação. Essa congregação tinha prédio próprio, já estava com os documentos tudo em ordem, estava tudo ok. E sabe o que ela fez? Ela perguntou, ela mesma procurou a gente e disse: vocês não querem esse prédio? Desse templo, dessa congregação nossa, é uma área ampla, tem um prédio, não é um prédio grande, mas vocês podem reformar, numa área onde não tem ainda uma igreja organizada presbiteriana. Vocês não gostariam de assumir esse trabalho, de ter esse local para vocês prosseguirem com a igreja? A gente, claro, nossa, isso é de Deus, né? Fizemos toda a reunião de instalação, de sessão, né, dos direitos, da doação, né, o ato de doação, enfim, fizemos todos os cultos e tal. Então, observa, pastor, que o sistema, né, presbiteriano, todo sistema pode ter um defeito, pode ter um... Se você não seguir realmente com cada presbítero, cada pastor, cada ministro, cada presbítero docente, regente, cumprindo o seu papel, ele pode se tornar uma outra coisa do que ele foi concebida. Então, exatamente, é importante que, se o sistema ele é bom, ele é bíblico, aqueles que ocupam, os oficiais que ocupam esses cargos, têm que realmente se posicionar e ser bíblico o suficiente para dar o respaldo e responder pelo seu ofício para esse sistema de governo funcionar, né? Ele não pode ser acovardar, ele não pode se omitir, ele tem que se posicionar, né? Assim a igreja vai. Assim você tem realmente uma democracia, né? Um presbiterato como sistema de governo. A André passou ali atrás agora, né? Então, pastor, eu acho que está me acompanhando o raciocínio, né? Tô demais, cara. Olha, eu tô assim, eu fico... O que Aristóteles falava é algo que deve ser um alerta para a gente hoje, né? De que o sistema pode ser mais belo possível, o sistema de governo, mas ele pode ter esses defeitos se ele se deixar levar por uma aristocracia barata, por um sistema ditatorial, certo? Em que um só governa. Até nisso, né? A Bíblia, Deus previu para a gente, sabendo que o pecado poderia corromper os governos se um só homem governasse. Certo? Então o presbitério, por exemplo, pode ser submisso às imposições de um líder mais carismático. Certo? Observa, está lá o presbitério. Nossa, o presbitério de Anápolis, Upana. Nossa, tem lá, dentro das suas atribuições constitucionais, né, de contribuir com os trabalhos locais das igrejas e tal, para que os ministros sejam apoiados, né, os presbíteros docentes, pastores, né, e tal. Aí, só que é um líder que é mais carismático que os outros, toma conta de tudo. E ele sozinho dá a direção para todas as coisas. Certamente, isso não vai ser saudável para a igreja, para o presbitério, né? Tudo que cai na mão de um homem só tem mais probabilidade do pecado corromper. Exatamente. O próprio Moisés, né, recebeu do sogro dele, né? Que ele deveria constituir mais homens, que ele sozinho não podia governar aquele homem. E se a gente olhar, e depois mais adiante a gente vai ver, que a igreja do Novo Testamento era o tempo todo permeada por presbíteros, bispos, pastores, né? No Velho Testamento, anciãos. Então, olha, vamos olhar o artigo lá, pastor, o artigo 3º, o poder da igreja espiritual e administrativo, residindo na corporação, não é na individualização, não é no ego, no egotismo, na exploração do narcisismo do indivíduo, de um líder carismático. Não é isso. Reside na corporação, no corpo, numa coletividade de pessoas, de homens, né? Como esses teólogos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, da mesma forma, é uma comunidade de homens, um conselho de homens piedosos, tementes a Deus, né? Que
que vão governar. Então, aí ele fala, na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. Veja, os que são governados estão dentro disso. Fazem parte do mesmo corpo. Exatamente. Mesmo corpo. Eles estão dentro disso aí. Eles não estão fora, eu sou governado. Eu não estou exercendo nenhum cargo de liderança na igreja, eu não sei o que, eu sou governado. Tal. Ledo engano, você governa também. Porque o poder da igreja é espiritual e reside naqueles que governam e nos que são governados. Por exemplo, aí lá na frente a gente vai ver que os governados, olha o parágrafo primeiro, o povo reunido em assembleia. Uhum. Né? O povo se reúne em assembleia. Vamos passar para frente? Quer que passe para frente aqui? Eu acho que pode, a gente pode. Né? Então, só para deixar claro, o poder da igreja é espiritual e administrativo. A espiritual vem dos céus, para a igreja, para o corpo de Cristo, para o povo de Deus. E administrativo reside nas questões, nas decisões das mais diversas de cunho administrativo, de gestão da igreja, de impostos, se bem que a igreja é isenta de vários impostos, mas de compra, venda, doação, cessão, de conserto, de contratação, de pagamento, de débitos, dívidas, de créditos e tal, administrativo, né? E reside em quem? Em quem está na igreja, no corpo no povo de Deus, os que governam e os que são governados. Então você, meu irmão, que está aí assistindo essa aula, você recebe de Deus essa responsabilidade de também participar disso, porque o parágrafo primeiro deixa claro, e a Bíblia também fala isso, o povo de Deus se reúne em assembleia para decidir várias questões de interesse da igreja, do Senhor Jesus, né? Deixa eu passar para então, frente. Se quiser colocar as alíneas, né? Eu acho que são as alíneas aí do parágrafo primeiro, pastor, a gente vai poder ver. Olha para você ver, só uma questão que eu queria falar aqui, quando se fala dessa questão administrativa, a Constituição, os irmãos pensaram muito bem na submissão da igreja às autoridades, porque as autoridades, como nós já falamos, instituiu leis, né? Leis que a igreja precisa estar. A igreja tem leis que isentam a igreja de impostos, mas tem leis que exigem da igreja questões. Por exemplo, eu estou fazendo aqui, Roberto, os relatórios da igreja. Não sei se você está enxergando aí, os irmãos estão enxergando. Então tá aqui. Aí nos relatórios da igreja, pergunta aqui, a igreja declarou a RAIS, né? A RAIS é o quê? Se a igreja tem funcionário, eu tenho que declarar algumas questões, né? Por exemplo, aqui nós temos um zelador que é funcionário e a secretária que é funcionário. Nós temos que declarar tudo direitinho para o governo. A igreja declarou informações. Nós temos. Essas são questões administrativas que nós temos que prestar conta ao governo e prestar conta também às instâncias superiores, né, da nossa instituição. Então, cara, olha, relatórios, mais relatórios. Eu passei essa semana fazendo relatórios. Todas as atas de reuniões do conselho tem que estar em ordem, arrumadinha, porque as livros de atos vão ser inspecionados e autorizados, né? Como se diz, autorizados não, aprovados, né? Então, cara, que coisa. Aí é onde entra essa questão do poder administrativo, espiritual e administrativo. Não é porque a gente é uma igreja que a gente não tem que olhar para o lado administrativo, não. Nós temos uma responsabilidade imposta sobre leis, sobre autoridades. E Romanos diz, né? Hã? 1 Coríntios 13, né? Diz que nós temos que ser submissos às autoridades. Submissos às autoridades. Então, cara, isso é maravilhoso, viu, Roberto? É maravilhoso a gente olhar isso e olhar o aspecto, o zelo de uma instituição como a Igreja Presbiteriana do Brasil ou como a Igreja Presbiteriana. Eu falo da Igreja Presbiteriana porque eu só conheci duas igrejas. Bem mesmo, só conheci duas igrejas. Eu conheci a Igreja Assembleia de Deus e conheci a Igreja Presbiteriana. E eu falo da Igreja Presbiteriana porque, né, é a minha realidade, é o que eu convivi mais até agora, e eu vejo o zelo desses irmãos em trazer um equilíbrio. Fazer um equilíbrio entre o poder espiritual e o poder administrativo da igreja.
e ambos andar juntos sem desconsiderar um ou outro. Sim, exatamente. Ou seja, e é isso que traz a ordem, a organização, né? E contribui para a paz, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, porque uma das grandes falhas das igrejas é não se organizarem bem administrativamente. E aí que surgem vários problemas que desagam até em outros problemas de cunho espiritual, né? A Bíblia diz para a gente ser diligente, né? Diligente no exercício da nossa fé. A gente pegar lá em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, manda a gente associar com a fé a diligência, o cuidado, o zelo, o amor, né? A perseverança, tal. Então a gente não pode viver de forma cega para essas coisas. Reúne e larga para lá. Então, assim, há de ser valorizado esses aspectos da igreja. A igreja tem que conhecer isso. É bom que a igreja tenha aulas como essa para passar a conhecer esse outro lado, que não aparece nos cultos. Né? Nos cultos, o papel ali é espiritual, de sacramentos, enfim. Mas há por trás ali nos bastidores, uma série de coisas, série de questões administrativas que têm que ser observadas para que a igreja também esteja em dia, né, com os órgãos, com as autoridades governamentais, com as suas obrigações legais. Então, pastor, olha lá, agora os que são governados, né? Uhum. Os que são governados. Olha lá, o que cabe aos que são governados aí? Se o senhor quiser ler. Vamos lá, o que cabe aos que são eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a sua exoneração. Vamos trabalhar só isso daqui ou pode ler mais? Lê todos aí, para ver se a gente entra nos presbíteros aí. Tá bom. Pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias e administrativas, quando o conselho o solicitar. Deliberar sobre a aquisição ou alienação de imóveis e propriedades, tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos concílios competentes. Tudo exatamente. Olha só a importância dos que são governados, né? Uhum. O povo de Deus. Olha as atribuições que o artigo 3º, parágrafo 1º, lança para a igreja, né? Eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a sua exoneração. Observa a democracia aí dentro aí. Esse sistema, vamos dizer assim, de governo do povo aí dentro. Tem algo tão importante como eleger pastores e oficiais da igreja para governarem a igreja. Ou seja, talvez a principal competência, né, aqui dentro do artigo 3º, no poder administrativo da igreja, no governo da igreja, foi dado para o povo de Deus. Exatamente. O povo de Deus. É aquela história. Eu não vou votar não, porque isso aí, né, igual muitos falam. Eu não vou votar porque não adianta nada, tal. Pois é, se você não vota, outros vão votar no seu lugar, como acontece, né, nas eleições. Às vezes a pessoa vai reclamar, você votou bem ou votou mal? Você está elegendo representante. É o sistema, é a forma de representação, né? Ou todo mundo vai não tem como mais você reunir como era no primeiro século, no segundo, né, que os filósofos se reuniam nas praças e discutiam matérias, discutiam temas ali, e o povo decidia, levantava a mão. Não dava, ser milhões de pessoas. O sistema representativo é o sistema encontrado para que isso aconteça. E o povo de Deus, na igreja também, tem que escolher bem. Né? Tem que observar a vida espiritual, a piedade, a devoção, o trabalho, o serviço dos seus líderes, daqueles que são eleitos, né? Que são candidatos, para saber, realmente tem vocação? Há um chamado interior, espiritual desse homem de Deus, ou desse pastor, ou desse oficial, né? Desse candidato a oficial, presbítero, diácono da igreja? Não é partidarismo, não é saber se ele é bem financeiramente, se ele tem uma projeção social boa. Não é isso. Roberto, Deus. Voltar de fato para as escrituras e saber que as escrituras, né, a gente vai ver isso especificamente mais na frente, fala das qualificações de presbíteros, fala das qualificações de diáconos e fala das qualificações de bispo.
Então, peraí. Quais são as qualificações de um bispo? Onde que a escritura fala? Tá aqui. Pá, 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 pá. Não, vamos trabalhar isso mais pra frente, lógico. Quais são as qualificações de um presbítero? Tá aqui. A escritura fala. Tá, pá, pá, pá. Diácono, né? Então, a Bíblia nos mostra como escolher, de que forma escolher. E ao falar de eleger pastores, a Assembleia, o poder dado o poder dado por Deus sobre a administração e o poder da Assembleia em eleger pastores, sobre questão de eleição, isso é bíblico. Quando os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo se reuniu, né, para eleger um substituto para... Atos 14, 23, né? Atos 1, versículo 15 em diante. Para eleger substituto para Judas. Tinha 2 nomes, né? Aí... Eu acho que até o próprio Paulo, né, na primeira viagem missionária dele, promoveu, né, na igreja, ele orientava para ser promovido em cada igreja a eleição de presbíteros, né? Exatamente. Essa prática é confirmada durante toda a Escritura, né, em Tito, acho em Atos ali também na frente. Separação de diáconos, homens que fossem de tal forma para que fizesse tal serviço. E eles se reuniam juntamente com os apóstolos, né? Para que, no primeiro concílio, né? São os presbíteros que se reúnem com os apóstolos, né? No primeiro concílio, para poder decidir questões da igreja. O primeiro momento ali que Jesus falou, foi dado poder sobre o céu e da terra, agora a igreja continua, e de pregar, aí eles se reúnem e Pedro fala, pessoal, olha, não dá. Agora a gente está com missão, agora a gente tem que trabalhar, vamos trabalhar. E aí vai se constituindo, vai se desenhando todo esse modelo neotestamentário de governo da igreja e que funciona muito bem no Novo Testamento. Depois até vir Constantino com a igreja católica e criar o sistema, institucionalizar a igreja e criar muito mais, dar um destaque para a figura do bispo e deixar às vezes esse sistema presbiteral um pouco dualista, vamos dizer assim, né? Então a história da igreja mostra isso. E aí, mas assim, isso foi a partir de Constantino. Mas a igreja, na essência, no Novo Testamento, o governo é feito pelos presbíteros. E quem elege os presbíteros é a igreja. Né? Você vê que a eleição de presbítero era feita pela igreja local lá. Então, o sistema bíblico, muito bíblico, né? E a gente poderia falar vários versículos aqui, né? Não sei se eu tenho aqui. Acho que Atos 16, 4, né? A gente é informado aí. Ao passar pelas cidades, né? Parece que entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Ou seja, a igreja estava organizada nesse sistema presbiteral. O interessante aqui é que os apóstolos, né, alguns dizem, em algum momento, os próprios apóstolos se nominam de presbíteros, em alguns momentos. Mas eles diziam isso exatamente pelo sistema de governo. Porque a gente sabe que apóstolo é diferente. Presbítero, apóstolo andou com Jesus, recebeu, ali teve um contato direto, né? Recebeu de Jesus ali poderes para expulsar demônio ali, pessoalmente com Jesus e tal, para ressuscitar mortos e tal, né? E tudo. Então, mas eles mesmos mostram, olha, no governo aqui, todo mundo aqui, quem é presbítero, os presbíteros eleitos e nós apóstolos, estamos juntos, exercemos poderes iguais, né? A Assembleia não se elegeu. Então, se a gente for olhar na Bíblia, o tempo todo falando desses presbíteros, dos bispos, no Velho Testamento falando dos anciãos, o sistema de governo da igreja presbiteriana é o mais bíblico. Não é que a gente vai puxar sardinha, mas isso é reconhecido por outras denominações, inclusive, né? Que é o sistema mais bíblico, porque se a gente caminhar na Bíblia, Atos 20, 17, Atos 15, Atos 14, Atos inteiro, é o tempo todo falando de presbítero, né? Roberto, por isso Deus colocou, eu senti no coração, Deus colocou no meu coração de estudar, pregar sobre Atos domingo à noite. E tem sido uma bênção, cara. Eu fico pensando, sabe, que Deus vai tocar, Deus vai atingir mais irmãos e os irmãos vão entender esse propósito primário, absoluto, maravilhoso da igreja. Que coisa, né? Amém, isso aí quando a gente entende, a gente tem uma visão assim muito mais de perceber o reino de Deus de uma forma mais cósmica, né?
Você entende o seu chamado e percebe que o reino de Deus, ele, na história da igreja, ele vai se configurando, ele vai se apresentando, e você está dentro disso e às vezes não percebe. Às vezes a igreja está dentro de tudo isso que Deus levantou, Deus construiu, né? O povo de Deus está dentro de tudo isso que Deus construiu, mas não percebe. E aí não exerce com alegria, com poder e graça, o seu chamado como cristão. Porque meu negócio é ficar aqui de domingo a domingo e tal, e é isso aí mesmo e tal. Não, irmãos. A igreja do Senhor Jesus está espalhada sobre a terra. Nós estamos estudando sobre o sistema de governo. E nós estamos vendo aqui a igreja se organizando para pregar boas novas da salvação. Né? E você, meu irmão, minha irmã, jovem,